A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 23. Então, alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Então a gente já percebeu que havia um certo respeito, uma certa honra, uma certa consideração dos anciãos com Ezequiel. Lembra que a gente viu que ele era sacerdote, ele era de família, de linhagem sacerdotal. Então, não é a primeira vez que ele está na casa dele e os anciãos estão com ele, assentados. Isso significa querendo ouvir, querendo compartilhar, estão dando atenção a Ezequiel. Bem diferente do tratamento de Jeremias, né? Se a gente fosse comparar. Lembra que Isaías tinha, vamos dizer assim, carta branca na corte, no reino, no reinado. Estudamos, né? E era o que se acreditava, de que ele tinha um tio, um parente que era rei, né? Então Isaías tinha esse espaço, essa liberdade entre os reis. Jeremias foi massacrado, destruído, desprezado, humilhado, destratado, a gente viu, terrível. E Ezequiel, ele goza de uma honra, de uma importância, de uma valorização, de um respeito, porque a gente percebe que os anciãos iam até a sua casa, se assentavam para ouvir, quer dizer, eles reconheciam que Deus falava através de Ezequiel. E aqui foi o que aconteceu. Novamente, os anciãos estão lá na casa de Ezequiel, assentados para ouvir, e Deus se faz presente, a glória de Deus se manifesta. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Então, a gente pensa aqui, Deus está dizendo que estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Eles são idólatras. E temos estudado das imagens, dos desenhos, das figuras, das esculturas, dos animais, vimos o sol, o Deus esse, o Deus aquele, e agora tem esta expressão assim que a gente pode desenvolver. Eles levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Então, o que a gente vê? Que começa de um jeito e termina de outro. Tu começa levantando ídolos dentro do teu coração. E isso se torna um tropeço que faz com que tu caia na iniquidade. Quer dizer, que tu afunde, que tu mergulhe, que tu penetre, que tu vá no fundo. Aí eu te digo, como é que tu vai colocar uma escultura dentro do teu coração? Como tu vai colocar um desenho, ou mesmo o sol, dentro do teu coração? Então aqui a gente vai ter que parar e pensar. Nós vamos ter que ampliar o significado, o sentido de idolatria. Ídolo não é só uma imagem, uma escultura, obra das mãos do artífice, ouro, prata, bronze, madeira, pedras preciosas, ou nos nossos dias, né, de
gesso, aço, ferro, sei lá, de qualquer material, plástico, não sei. Como que tu vai colocar objetos assim no teu coração? Então, a idolatria não se limita apenas a imagens, a esculturas, a fotos, a figuras, a desenhos, ou a objetos, ou seres celestiais, ou animais. Eu posso ser o meu ídolo. O meu ego pode ser um ídolo. A minha vontade, a minha opinião, as minhas ideias, a minha personalidade, o meu temperamento. Eu posso erguer um ídolo dentro do meu coração. Levantaram ídolos dentro do seu coração. O que mais pode ser um ídolo? A riqueza, o dinheiro, a raiz de todos os males, qual é? O amor ao dinheiro. Então, se dentro do teu coração tiver confiança, entrega ao dinheiro, às riquezas, isso é um ídolo. O amor ao dinheiro. Teu trabalho, tu acha maravilhoso o teu trabalho, a tua profissão, a tua carreira. Tu é o máximo. Tu é um médico maravilhoso, uma professora maravilhosa, um empresário, não sei. Teu trabalho, tua carreira. Tu é um profissional perito gabaritado. Isso é o máximo para ti. Isso é tudo para ti. É um ídolo. Tu acabou de levantar um ídolo dentro do teu coração. Aí a gente pode falar do próprio orgulho, né? Uma outra pessoa. Tem mulheres que idolatram seus maridos. Tem maridos que idolatram suas esposas. Tem pais que idolatram seus filhos. Tem filhos que idolatram seus pais. Pode ser um líder? Não sei. Uma outra pessoa que é a mais importante do mundo, da vida, no teu coração. É um ídolo. Quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus. A inteligência. A pessoa pode se achar mais inteligente. Força. Beleza. A saúde. Poder. Autoridade. Sexo. Prazeres. Drogas. Jogo. Entretenimento. Comida. Esporte. Não sei, gente. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode se tornar um ídolo. Tu pode levantar um ídolo dentro do teu coração quando isso for muito importante, quando isso for a razão da tua existência. E isso é muito sério, porque às vezes a gente pensa que idólatra é o outro. Sim, isso é idolatria. A gente está estudando escultura, imagem, se ajoelhar, orar, prestar culto, tudo isso. Mas e quando é dentro do teu coração? Quando tu acredita que... Eu citei algumas coisas, mas sei lá, tu deve saber. Tu tem que pedir para o Espírito Santo revelar se tem algum ídolo levantado dentro do teu coração. Se tem algo aí dentro que não é o Senhor Jesus, que não é a palavra de Deus, que quem te guia, te aconselha, não é o Espírito Santo. Então é um ídolo. Então tu tá servindo a um falso Deus dentro do teu coração. E nós sabemos qual é o fim dos idólatras. 4. Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel
que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É como se Deus dissesse assim, ó, eu vou pagar na mesma moeda, né? Tu vai experimentar o castigo de acordo com o teu crime. Então aqui repete, né? Fala sobre levantar ídolos dentro do coração. Aí a gente tem que prestar atenção nesta palavrinha que diz ali, ó. Vamos ver. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo o a... O que tá aí na tua Bíblia? Na minha tá multidão dos seus ídolos. O que tu interpreta por multidão? É muito ídolo, né? São vários ídolos. Então, tudo aquilo que eu listei, que eu falei ali, pode ser muito mais do que isso. Então, tu pode ter vários. Tem o monoteísmo e o politeísmo. Tu pode ter vários ídolos, uma multidão de ídolos dentro do teu coração. E aí me lembro de alguns personagens bíblicos que nós estudamos. Saul. Qual era o ídolo de Saul? O que tinha dentro do coração de Saul? Era a coroa, era o trono, era o reino. Ele queria ser rei. Isso era o mais importante. Deus, mas secundário, terciário, nem sei se tinha lugar para Saul. Judas viveu com o Senhor Jesus, conviveu, compartilhou 3 anos e meio com Jesus. E ele traiu Jesus. E as pessoas sempre dizem, ele era ladrão, né? Ele era o tesoureiro, cuidava da bolsa, mas roubava da bolsa. Então o ídolo dele é o dinheiro, o amor é o dinheiro, as riquezas. Ele era ladrão, então ele era desonesto. O ladrão sempre supõe que os outros lhe devem. Há uma falta. O ladrão é aquele que sempre tem uma falta. Ele quer aquilo que ele não tem e aquilo que o outro tem. Então, Judas era ladrão, a Bíblia diz que ele roubava da bolsa. E tem aquele episódio incrível do perfume, em que ele diz que aquilo era um desperdício, que poderiam vender o perfume e dar para os pobres. E ele não estava interessado em pobre nenhum, né? Então, assim, ó, quais eram os ídolos, ou a multidão de ídolos que Judas tinha no coração para ele entregar o Senhor Jesus por 30 moedas? Será que além de tudo isso, o amor ao dinheiro, de ser ladrão, ele não tinha inveja do Senhor Jesus? Será que ele não tinha raiva, decepção? Será que essas moedas iam fazer com que ele tivesse uma mudança na sua vida social? Será? Ganância? Ambição? Parece que aqui era mais que um ídolo, era uma multidão de ídolos, assim como eu falei de Saul também, que foi fazendo uma coisa errada atrás da outra. A gente lembra de Absalão, os ídolos, a multidão de ídolos que tinha Absalão para querer matar o próprio pai, para fazer as coisas horríveis que Absalão fez. Acabe era o rei. Quais eram essa multidão de ídolos que tinha no coração de Acabe? Para ele ser o rei que foi. O próprio Salomão. A gente começa a citar. Aí também vou falar um que Paulo falou, que ele sofreu muito quando Demas o abandonou, e ele diz, amou o presente século. Então, a gente pode pensar em várias situações que levam a pessoa a levantar uma multidão de ídolos. Então, tu pode ter um ídolo, mas tu também pode ter uma multidão de ídolos dentro do teu coração. 5. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Tu tá vendo que é no plural. Os seus ídolos. Eles seguem, não seguem a Deus, não seguem a Bíblia, mas seguem os ídolos. 6.
Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. O que quer dizer isso? Dai as costas, né? O que é uma conversão? Tu tá indo para cá, tu converte, tu vira e tu vai pro outro lado. Então tu vai dar as costas para aquilo que tu tava fazendo. Isso é a conversão. A gente tá andando pro inferno, pra perdição, pro pecado. Então a gente se converte, a gente vira, vai para uma outra direção. Convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Então significa que tem que te afastar, tem que quebrar, tem que jogar fora, tem que queimar, tem que ficar longe. Porque existe toda uma sedução, todo um encantamento. Não te engana, né? A gente viu no outro vídeo. São feitos encantamentos. Claro, quando estamos falando desse tipo de ídolos. Mas também, se há alguma coisa no teu coração, tu tem que enxergar que aquilo é um ídolo. Para tu poder rejeitar, afastar, destruir. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. O que quer dizer isso? Que a pessoa está em pecado e quer uma ajuda, uma benesse, um auxílio, uma profecia da parte de Deus. É tipo um aval, né? Um apoio. 8. Voltarei o rosto contra o tal homem. Farei dele um sinal e provérbio e o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. O que acontece? É um desaforo, é uma afronta. Tu desobedece a Deus, tu trai, tu é desleal, tu é infiel a Deus e depois tu vem procurar a Deus para pedir ajuda, para pedir bênção, para pedir proteção, para pedir um conselho, não sei, para pedir que o profeta consulte ao Senhor. 9. Se o profeta for, olha esse aqui que interessante. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Por quê? Porque o profeta tá errado, ele tá ensinando errado, tá profetizando errado, tá enredando, amarrando aquela pessoa e ainda quer consultar Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai mandar um espírito de confusão. Deus vai confundir, vai enganar o enganador, o falso profeta. Aí também me lembra uma história que a gente estudou na época de Davi, quando Absalão estava conspirando contra Davi, que eu tenho falado algumas vezes sobre Aitófel, que era um conselheiro sábio, um homem de Deus. Ele tinha muito valor para Davi e para o reino. Só que quando teve a revolta de Absalão, ele ficou do lado de Absalão. E aí a Bíblia diz claramente assim, Deus confundiu o conselho de Aitofel. Então o que ele falava parecia loucura, mas não era. Era o que Deus tinha falado, era o que era certo, mas Deus confundiu. Então é isso que Deus vai fazer, porque Deus tem tudo e todos nas suas mãos. E ele faz o que ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Por isso ele é Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Soberano. 10. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Então, ambos cairão. É trocar 6 por meia dúzia, quer dizer, os dois estão em pecado, os dois estão errados, então os dois vão sofrer o juízo de Deus. 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então, o que acontece? É também uma forma de dar exemplo, porque se tu consulta um falso profeta, um enganador, um mentiroso, é a história dos espinhos. Tu tá te abrigando debaixo dos galhos espinhosos. Então, tu tá sujeito
aos espinhos, aos ferimentos, aos machucados. Então tu tá no pecado, tu tá envolvido, tu é cúmplice, tu tá junto naquilo. Então por isso que ambos cairão, ambos serão julgados, ambos serão castigados pelo Senhor. E assim, eles vão saber que é Deus que tá fazendo. 12. É 12, certo? Eu tenho que voltar no 11 ali, que eu não falei sobre contaminar. Ali diz, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, o pecado de um é desviar, mas também é contaminar. O pecado de um é contaminar, mas também é desviar. É o que eu tô dizendo, é 6 por meia dúzia. Ambos estão pecando e estão fazendo mal. Então, ambos caem. O que mente, né? O que dá a falsa profecia e o que consulta, o que busca essa falsa profecia, que busca esse falso conselho, que consulta esses mentirosos. Isso vai ser motivo para contaminar a terra, contaminar o povo e se desviar cada vez mais da palavra de Deus e do próprio Deus. Agora sim, vamos para o 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui, pessoal, é muito sério. Fala da fome, vai cortar o suprimento de pão, né? Vai enviar fome, vai eliminar pessoas e animais. As pessoas e os animais vão morrer. Como eu sempre digo, Deus, quando Deus fala dos animais, né? Deus está falando da criação. E fala de 3 personagens, 3 homens justos: Noé, Daniel e Jó. E aqui eu tenho que explicar uma coisa para você sobre Daniel. Porque eu falei, quando a gente começou a estudar Ezequiel, que Ezequiel e Jeremias foram contemporâneos. Por quê? Porque Ezequiel estava começando o seu ministério profético e Jeremias estava encerrando o seu. Não sabemos se conviveram, se conheceram, mas pelas datas dos reinados e dos cercos, dos ataques, as datas históricas, sabemos que foram contemporâneos. E olha que interessante, Daniel também. Então, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles profetizaram no mesmo período do cativeiro da Babilônia, do Império Babilônico, em épocas diferentes, em questões diferentes, de modos diferentes, com ministérios diferentes, mas Deus levantou 3 profetas no mesmo período. E daí tu pensa, que dor no coração de Deus para ele ter levantado 3 grandes homens como Jeremias, Ezequiel e Daniel neste período do cativeiro, do exílio babilônico, que nós sabemos que foi 70 anos. E nós sabemos a bênção que Daniel foi. E logo, logo nós vamos estudar Daniel. Só que aí aqui tá falando de Noé, Daniel e Jó. Então acredita-se que Daniel ainda tivesse vivo aqui, né? E Noé e Jó era a tradição oral, era o que era contado, o que eles conheciam de todo o testemunho de justiça, de obediência, de temência, de serem tementes a Deus, de Noé e de Jó. E Daniel junto, porque nós sabemos que Daniel decidiu não se contaminar, foi fiel, não tem o que falar de Daniel. Mas aí, o que Deus está querendo dizer aqui? Que mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem, a transgressão, a injustiça, a contaminação, o mal já estava. E eles só poderiam se salvar a si mesmos. Porque, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. 15.
Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, na minha Bíblia antiga dizia bestas feras, e eles a devastarem assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três, quem é esses três? Ali, ó, Noé, Daniel e Jó, homens, esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Então, vê a poesia em Ezequiel, falou da fome. Agora tá falando de animais selvagens, das bestas feras, né? Aí tu pensa em ataques, em mortes, em mutilações, em medo, em pavor, que animais selvagens causam aos seres humanos, né? 17. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais. Olha a referência de novo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens, quem são os três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Então aqui tá falando da espada. Isso também me lembra Apocalipse, né? Que vem um anjo com um flagelo, que vem o outro, que, sabe? Coisas assim que Deus vai agravando o castigo. Deus vai aumentando a punição. 19. Ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar delas pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua alma, a sua vida, a sua própria vida. Então, o que acontece? Agora é peste. Então, se tu tá acompanhando, tá prestando atenção, fome, animais selvagens, espada e peste. 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, espada, fome, animais selvagens e peste, contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais? Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles o consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações. E vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus fala dos 4 piores castigos, os 4 maus juízos, né? Vamos dizer assim, o que ele tem de pior, que seria a fome, os animais selvagens, a espada, a peste. Vocês viram que depois ele meio que mudou a ordem, ele falou espada, fome, animais e peste, né? Mas aí tem aquela palavra que tem nos erguido nesses textos tão pesados, tão tristes, que é o remanescente, é o sobrevivente, é aquele que vai ficar, que vai nos consolar. Alguns restarão, alguns serão salvos, serão consolados, protegidos, livrados do mal. O que a gente aprendeu hoje? Que qualquer pessoa que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, quando buscar o Senhor, será eliminado do meio do povo. Servirá de exemplo, de castigo, porque ela tem ídolos no seu coração e busca Deus como se não tivesse culpa. Eu, o Senhor, voltarei o rosto contra esta pessoa
que é uma pessoa idólatra. E assim saberão que eu sou o Senhor.